Qual a importância de estudarmos as Escrituras e conhecer a Palavra de Deus? Como nós vamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida se nós não conhecemos as Escrituras, não conhecemos os ensinamentos de Jesus? Só através da Palavra de Deus eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então eu preciso estudar as Escrituras, meditar nas Escrituras. E o nosso texto base para hoje está no livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 11 ao 27, a parábola dos 10 servos e das 10 minas. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no, e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que ele chamasse aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio ao primeiro, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo fostes fiel, sobre 10 cidades terá autoridade. E veio o segundo, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a esse disse também, sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabeis que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Por que não meteste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina, e dai aos que têm 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas, pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quando aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Amém? Então nós vemos aqui sobre os 10 servos e as 10 minas. Nós vemos no início do texto que Jesus estava perto de Jerusalém, ele estava se aproximando de Jerusalém. E aquele povo, muitos dos judeus, eles achavam que Jesus tinha vindo para libertar eles do jugo romano. Que eles viviam dominados pelos romanos. Então eles achavam que Jesus veio para libertar eles do jugo romano. Só que Jesus não veio para libertar eles. Jesus veio para trazer a salvação ao mundo. Então nós vemos aqui no início do texto que Jesus começa a contar uma parábola. Ele fala de um certo homem nobre. Quem é esse certo homem nobre? Jesus está falando dele, porque Jesus é rei. Então esse homem nobre aqui, que Jesus fala que vai para conquistar um reino, no versículo 12 nós vemos aqui que ele parte para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Então Jesus, nós sabemos que Jesus é rei. Então esse homem nobre que Jesus está falando, ele está falando dele mesmo, de Jesus. Então nós vemos aqui que ele parte para tomar para si um reino e voltar depois. Quem vai voltar depois? Jesus, ele prometeu que ele voltaria, né? E ele vai voltar. Então nós vemos aqui que tem alguns cidadãos que não aceitaram Jesus. Nós vemos aqui no finalzinho, no versículo 14, não queremos que este reine sobre nós. Então, alguns aqui rejeitaram esse reino, não queria que Jesus reinasse sobre eles. Quem que rejeitou Jesus? Quem que rejeitou Jesus como rei? Os judeus na época rejeitaram Jesus. Eles não aceitaram Jesus como o rei, eles rejeitaram. Então nós vemos aqui que eles rejeitaram Jesus como rei. Então Jesus está falando dele próprio nesse texto. Continuando o texto, nós vemos que ele falou que ia partir para esse reino distante,
essa terra remota, e ele escolheu 10 servos seus e a cada um deu uma mina, para que eles negociassem até que ele voltasse. Então nós vemos aqui no versículo 13, e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhe, negociai até que eu venha. Então aqui que nós aprendemos aqui, todos nós temos dons, Deus nos deu talento, nos deu dons. Aqui Jesus se refere a minas, ele está falando sobre minas, mas ele está falando aqui, na verdade Jesus não está falando aqui sobre bens materiais, sobre valores, ele está falando sobre a nossa vida. Sempre Jesus ensinava através de parábola, mas aqui ele está falando sobre a nossa vida, que ele nos deu talento. Aqui ele fala simbolizando o dinheiro, usando as minas. Mas na verdade o que Jesus está querendo dizer aqui sobre a nossa vida, Deus ele nos deu dons, ele nos deu talentos. E ele quer que nós usemos os nossos dons. Não é para que a gente deixe guardado, é para a gente usar. Então nós vemos aqui que ele parte, né, para esse reino distante, e ele deixa esses servos cuidando dessas minas, e é para eles negociar essas minas até que ele volte. Então nós vemos aqui que no versículo 15, e aconteceu que ele voltando, então ele chama esses servos para prestar conta para ele o que aconteceu nesse tempo que ele estava distante. E Jesus, nós sabemos que Jesus ele foi, mas ele prometeu que ele voltaria no dia do juízo, que ele vai vir para resgatar a sua igreja. Nós sabemos que Jesus falou que ele vai voltar, e de fato ele vai voltar. Então nós vemos aqui a prestação de contas, vai ter um dia da prestação de contas, que é o dia do juízo final. Então nós vemos aqui que ele chama esses servos, e o primeiro fala no versículo 16, e veio o primeiro dizendo, Senhor, tua mina rendeu 10 minas. Então nós vemos aqui que esse aqui multiplicou os talentos, ele usou os seus talentos. Então o que eu aprendo aqui? Que Deus ele me deu dom, não para que eu guarde para mim, mas para que eu use, que através do meu dom eu abençoo outras vidas. Não é para eu guardar para mim, é para eu abençoar outras vidas. Então o que Jesus responde para esse servo? Ele diz, e ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo fostes fiel, sobre 10 cidades será autoridade. Então o que nós aprendemos aqui? Jesus diz, quando a gente é fiel no mínimo, ele vai confiar mais sobre a nossa vida. Como eu vou querer que Deus confie mais sobre a minha vida se eu não estou usando nem aquilo que Deus já me deu? E isso vale para todas as áreas da nossa vida. Se eu estou usando espiritualmente, se eu estou usando aquilo que eu já recebi, Deus vai me confiar mais para que eu use mais, para que outras vidas sejam abençoadas. Mas se eu não estou usando nem aquilo que Deus me deu, como Deus vai me confiar mais? Aqui nós vemos aqui que Jesus fala que ele foi fiel no mínimo, então ele vai confiar mais. Então eu preciso usar o que Deus me deu, que é o meu dom, para que outras vidas sejam abençoadas. Aqui Jesus está se referindo a dinheiro, a bens, mas só que nós sabemos que Jesus está falando da nossa vida, que é a nossa vida que nós devemos usar. Nós não devemos guardar aquilo que Deus nos deu, nós temos que usar para que Deus nos abençoe com mais. E no dia da volta de Jesus, nós vamos ter um prêmio, que é a nossa salvação, a nossa coroa que Jesus vai nos dar, por nós termos perseverado até o fim, por nós termos sido servos obedientes e bons. Nós vemos aqui que Jesus fala, bem, servo bom, ele chama o servo de bom, porque ele foi fiel, ele usou aquilo que Deus deu, ele multiplicou aquilo que Deus deu. Deus deu 1, ele multiplicou por 10. Então acontece o mesmo no segundo, no versículo 18, e veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas, e ele é a mesma coisa, aqui ele multiplicou por 5, ele fala sobre 5, no versículo 19, se tu também sobre 5 cidades. Então de acordo com o que eu uso, Deus vai me abençoando mais, Deus vai me dando mais, vai me confiando mais. Quanto mais eu cresço espiritualmente, mais Deus vai me dando abertura para que eu cresça mais, para que eu seja mais abençoada. Mas tudo depende da minha capacidade de usar aquilo que Deus me deu. Tudo que Deus me deu não é para eu guardar, mas é para eu usar. Eu aprendo claramente nessa parábola. Continuando, nós vemos que veio um outro. Aqui não fala no terceiro, veio um outro no versículo 20. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo. Então nós vemos aqui que essa pessoa teve medo de Deus, né, no caso de Jesus, e ele guardou, ele não multiplicou o seu dom.
Então nós vemos aqui no versículo 21, porque tive medo de ti, porque és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, cegas o que não semeaste. Então Jesus respondendo diz, porém ele lhe disse, mau servo. Então esse aqui é chamado de mau servo. Quando eu não uso aquilo que Deus me deu, eu sou chamado de mau servo. Então eu tenho que usar o que Deus me deu. No versículo 22. Porém ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Então nós vemos aqui que Jesus fala no versículo 23. Porque não metestes, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, exigisse com juros. Então nós vemos aqui que é uma pessoa que não usou os seus dons. Jesus está simbolizando uma pessoa que não usou os seus dons, deixou guardado. Então é chamado de um servo mau. Então eu preciso usar o que Deus me deu para que Deus me abençoe com mais. Continuando, nós vemos que Jesus disse, e disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai aos que têm 10. Então, aquele que não usou será tirado até o que ele tem, porque ele não está usando. Como que Deus vai abençoar a vida dessa pessoa com mais se ele não está usando nem o que Deus deu? Então é isso que nós aprendemos. E nós vemos no versículo 25, e disseram-lhe, Senhor, ele tem 10. Então Jesus respondendo diz, pois eu vos digo que qualquer que tiver, se lhe é dado, mas aquele que não tiver, até o que tem será tirado. No dia do acerto de contas, as pessoas que não se voltarem para Deus, as pessoas que não usarem o dom que Deus deu, as pessoas que não reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, vão ser julgadas. Nós vemos aqui no finalzinho, no versículo 27, e quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Aqui nós vemos que Jesus está falando sobre o juízo final. Nós sabemos que aqui nós já estamos indo para a reta final, que está chegando perto de Jesus cumprir a sua missão, que é passar pela morte de cruz. Ele vai ser entregue para os principais sacerdotes. Então por isso que ele já está preparando seus discípulos, porque ele vai ter que passar pela morte. Então nós vemos aqui que ele conta essa parábola para falar que nós precisamos usar aquilo que Deus nos deu para que outras vidas sejam abençoadas. E quanto mais eu uso aquilo que Deus me deu, que é o meu dom, mais Deus vai confiar sobre a minha vida. E no dia que Jesus voltar, no dia que esse Senhor voltar, que ele fala dessa parábola, no dia que o Senhor voltar, eu vou receber a minha recompensa, o meu prêmio, que é a salvação, a minha coroa, por eu ser um servo bom e obediente. Eu usei aquilo que Deus me deu. Porque nós sabemos que todos nós temos um propósito, todos nós temos uma missão a cumprir nessa terra. Então eu tenho que cumprir aquilo que Deus me designou, aquilo que Deus me deu, para que outras vidas sejam abençoadas. Não posso ser um servo mau e guardar aquilo que Deus me deu e não multiplicar. Então eu aprendo aqui que eu tenho que multiplicar. Deus, ele não é um Deus de divisão. Jesus não é um Deus de divisão. Jesus é um Deus de multiplicação, é um rei de multiplicação. Então eu aprendo aqui que até o que Deus me deu, que é os meus dons, não é para eu dividir com ninguém, é para eu multiplicar, para que outras vidas sejam abençoadas. Então é isso que eu aprendo com Jesus. Então aqui eu vejo a importância de estudar as Escrituras, de meditar nas Escrituras, para saber o que Deus quer para a minha vida. Como eu vou saber o que Deus quer para a minha vida se eu não estudo as Escrituras? Da onde que eu vou tirar o que Deus tem para a minha vida? Qual a minha missão? Qual a vontade de Deus para a minha vida se eu não estudar as Escrituras? Então a importância de eu conhecer a palavra de Deus, eu estudar o que Deus tem para eu saber. Aqui eu estou aprendendo nesse texto de hoje, nessa parábola de hoje, que eu devo usar aquilo que Deus me deu, que são os dons que Deus me deu. Eu tenho que usar para abençoar outras vidas. Deus, ele me deu dom não para eu abençoar a minha vida, mas para eu abençoar outras vidas. E quanto mais eu vou usando os dons que Deus me deu para abençoar outras vidas, Deus me abençoa e me confia mais, porque eu estou sendo um servo bom e fiel. Então ele vai me confiar mais. E vai chegar no dia da volta desse Senhor, que ele partiu, ele prometeu que voltaria e ele vai voltar. Então no dia dessa volta, eu vou receber o meu prêmio, a minha coroa, a minha salvação. Porque eu fui um servo obediente, um servo fiel, e eu não fiquei guardando aquilo que Deus me deu, mas eu usei, eu multipliquei. Então essas são as lições que eu aprendo com essa parábola de hoje. E nós vemos aqui que aqueles que rejeitaram Jesus como rei,
Jesus fala no dia do juízo que ele vai no versículo 27, trazei-os aqui e matai-os diante de mim, porque todos aqueles que não reconhecem Jesus como rei, que não recebem Jesus como Senhor e Salvador, eles vão perecer. O próprio Jesus diz que vão perecer, não vão ter um prêmio, porque como eles vão receber um prêmio, eles não foram servos fiéis, não cumpriram aquilo que eles foram chamados para fazer, não receberam Jesus como rei, como Senhor de suas vidas. Então nós vemos que vai chegar um dia do acerto de conta, o dia do juízo final. Então o que eu aprendo com esse texto de hoje? Que eu devo ser obediente a Deus, conhecer as Escrituras e saber qual é a boa e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Amém? Se puder nesse momento, feche seus olhos. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, ilumine seus caminhos, que você possa ser guiado pela palavra de Deus, guiada pelos ensinamentos de Jesus, que o Senhor Jesus possa abrir a sua mente, abrir o seu coração, que você possa ter sede e fome da palavra de Deus, que você possa crescer espiritualmente, e através da sua vida, muitas outras vidas possam ser abençoadas, que você possa usar os seus dons, usar os talentos que Deus confiou a você, para que Ele possa abençoar você com mais. Seja fiel no mínimo que Deus vai te confiar mais. E isso também possa levar para a área espiritual. Use aquilo que Deus já te deu para que Ele confie mais a você, para que você possa ser mais abençoada. Mas não guarde aquilo que Deus te deu, use, multiplique o que Deus te deu, para que Ele vai te confiar mais. E no dia da volta dele você vai receber o prêmio, que é a salvação, que é a vida eterna com Deus, e vai receber a sua coroa. Mas seja um servo fiel, um servo bom, e use aquilo que Deus te deu. Use para abençoar outras vidas. Se entregue totalmente a Jesus e pergunte a Jesus qual é a vontade dele, qual é a boa e perfeita vontade dele para a sua vida, para que você tenha uma vida transformada pela graça e pelo amor de Jesus. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.